Tá chegando com a gente, cadê? Isso aí. Seja mais florida. Boa noite, meu povo. Que musiquinha linda. Chegando, Gostei dessa musiquinha. Eu não flor conheço. florida. Essa música a gente aprendeu a cantar, assim, é uma versão, né, que a gente canta no Yoga das Crianças. E aí, mais cedo, eu procurando a música e lembrei, coloquei para já escutar. Ah, essa é legal para live, então vamos nela. E nada mais pertinente com essa fase que a gente vai trazer hoje do que realmente uma borboletinha saindo do casulo, não é isso, Shirley? Exatamente, né? Esse momento de aparecer para a vida, para o mundo, né? Então, é de se sentir mais colorido, querer ser visto, né? É uma fase da descoberta. É muito bom, né? É É muito isso gostoso. aí. É uma fase muito boa da vida. Muito, muito boa. Vamos lá, cumprimentando aqui o pessoal que entrou depois, a Gel tá aqui com a gente já. Lucilene Quaresma, Regina Trivelato, bem-vindas, meninas, terapeuta Miriam. É isso aí, bem-vindos, estejam aqui com a gente acompanhando. Hoje nós estamos fechando essa sequência de lives, né? A gente fez aí um mês de outubro inteiro especial para as crianças, então a gente começou a falar lá da fase de pré-concepção, de concepção, e fomos evoluindo na linha do tempo. E hoje a gente fecha essa sequência de live, fechando o mês de outubro também, né? Então, fomos aí tratando dos setênios, e hoje nós estamos, então, no setênio que vai de 14 a 21 anos, né? Essa fase tão conturbada para os pais que passam por esse processo. Shirley passou recentemente nessa fase, né? Ainda, ainda tem um filho adolescente? Dá para Sim. classificar assim ainda? Ainda classifica, né? Dizem agora que a adolescência vai ter mais ou menos uns 28, né? Bom, já coloquei para o mundo, já está com 23. Então agora é fazer crescer. É o movimento, é isso aí. Ó, a Gel tá com Helena. Hoje, Helena tá se achando, né? Já barulhou nos grupos, já entrou em vídeo da Gel, tá se achando. Mas é gostoso demais. A Gel tá aqui com a gente essa semana, né? É um momento em que o Terapia em Ação tá passando por movimentos e ela estar aqui com a gente faz parte desses movimentos, né? Então, novos planos, novos sonhos, a gente está construindo aí para os próximos tempos. Muita coisa vai mudar por aqui, mas vai mudar para melhor. Tem muita coisa nova acontecendo, muitos movimentos aí para esse próximo ano, para esses próximos, né, ciclos. E aí só acompanhem, né, aqui pelo Instagram, a gente vai divulgando os nossos movimentos. Pessoal que é aqui de Cascavel, quinta-feira já tem um primeiro movimento presencial, né? É um piloto que nós estamos fazendo aqui em Cascavel. Então, uma roda de curas. Então, fica o convite mais uma vez. Estamos postando, repostando aí para chamar realmente as mulheres poderosas aqui de Cascavel para estarem com a gente, participando, recebendo, né? Esse momento, esse movimento todo que está sendo preparado com muito amor, com muito carinho. Movimentos escorpianos no Terapia em Ação. Pois é, tem muitos Tem movimentos muita coisa acontecendo. acontecendo. É isso aí. Então vamos lá, né? O nosso tema de hoje é para o mês das crianças. Então, a fase de 14 a 21 anos, nós colocamos como nome Colhendo Seres Preparados para a Vida, porque é esse o momento, né? Então, nós, como pais, claro, não encerra o papel, né? Não encerra o compromisso. Mas esse é o momento em que a gente vai realmente começar a observar os frutos de tudo que a gente fez nas fases anteriores. Então, nós falamos já em outras lives que até os 13 anos a criança não tem maturidade cortical para julgar, né? Então, ela vai muito pelo prisma dos pais, ela usa os pais como baliza, como os pais fazem, deixam de fazer, como é o modelo de mundo dos pais, e tentam sempre se adaptar a isso, né? Estar nesse movimento. Chegamos nessa fase de 14 anos para frente, isso já não tem mais tanto peso, né? Essa posição dos pais no mundo. Então, aí é o momento em que essa criança começa a se ver como um indivíduo, né? Então, essa fase de adolescente, que às vezes é tão desafiadora para os pais,
que vem justamente nesse movimento de, tá, quem eu sou, né? Agora eu consigo ver e julgar pelo meu próprio olhar, mas para onde está direcionado esse olhar? Né? Exatamente, Soninha. E aí, na verdade, assim, muitas das vezes é o momento que os pais, né, começam até a entrar nesse processo de culpa, tipo, onde foi que eu errei, né? O que que eu deixei de fazer, né? E sempre volta, né? Nosso intuito é sempre falar, assim, nesse movimento, né, do que a gente pode fazer para ter uma relação mais saudável, para formar um ser humano mais saudável, lógico, né? Então, assim, não dá para a gente ficar entrando em processo de culpa, mas rever, né? Rever e ver o que ainda é possível desfazer, né? Quais as soluções que ainda temos, né? Como falamos já, né? Nós somos quem é pai, quem é mãe, isso é para a vida, né? Até essa pessoa se tornar, né, responsável pela própria vida e assumir suas responsabilidades. Então, é realmente essa fase que a gente vai trazer hoje, né? Dessa adolescência para o início da vida adulta, né? Também são pontos marcantes. E existe também a grande importância de ter esse adulto, né, esse apoio familiar por perto, né? Porque Sim, onde muitos processos traumáticos ainda se repetem, muitos se aprofundam, né? Ou não, né? Se a gente conseguir fazer esse resgate. Eu vou só contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu estou nesse processo de resgate com meu filho. E tem sido muito boa a construção da nossa relação. Então, toda vez, gente, que a gente está aqui para compartilhar com vocês um ensinamento, um conhecimento, é porque também passamos pelo processo de experimentação, né? Eu acho que essa é uma das funções que a gente tem. Vivenciar o que a gente está trazendo como conhecimento, né? Então, eu estou justamente nesse ponto. Embora meu filho já tenha 23, né? Ele é universitário, ele está no momento de construir a vida dele, né? Então, está num outro estado, né? Já não depende mais tanto de mim, a não ser financeiramente, mas a nossa relação afetiva tem sido aprimorada a cada movimento que eu faço de estudar, de me entender enquanto mãe, de livrar dos meus processos de culpa, de compreender todos os meus processos também de traumas e de dores da minha infância e como ressignificar isso para ele. Então, é um movimento muito lindo a gente conseguir estudar, colocar em prática e trazer para a vida. Então, é gostoso compartilhar isso porque vem realmente do coração, né? É muito bom esse movimento. e é o seu momento, né, de experiência realmente. E é o que a gente sempre fala, né? Quando você busca a sua cura, você, por ressonância, acaba interferindo no processo. E, claro, quanto mais consciente, quanto mais desperta eu estou, melhor eu consigo me posicionar nos meus papéis todos, né? Então, no meu papel profissional, no meu papel de mãe, de dono de casa, enfim, não importa quais papéis você exerça na sua vida. Quanto mais consciente, mais você sabe o peso que coloca em cada coisa, o quanto às vezes você precisa tirar energia de outro local para estar presente na vida desse filho, porque é o momento em que ele precisa de você, né? Então a gente consegue calcular, né, esses movimentos quando realmente sabe o que está fazendo, por que está fazendo, né? E aí, lembrar essa questão da culpa, né, Shirley? Quando a gente carrega esse peso da culpa, a gente acaba destruindo as relações. Porque a culpa sempre pressupõe a tríade do vitimismo, né? Se eu sou culpada, meu filho é vítima, né? Então, você coloca o teu filho também num lugar que não é confortável. Então, mais uma vez, quanto mais consciente, mais movimentos eu consigo fazer em favor desse filho. E aí a gente veio trazendo, né, todas as fases, porque certamente temos mães em todas as fases. Boa noite, Glauci. Simone entrou também, Detinha, bem-vinda, Cristininha, Valdete, bem-vindo, pessoal. Se passou alguém aí que eu não percebi também, boa noite. Sejam bem-vindas aqui com a gente. Então, quando a gente está nesse movimento, né, nesse processo de ganho de consciência com filhos adolescentes em casa, a gente vai entendendo alguns movimentos e o porquê essa criança, que agora já não é mais tão criança, começa a ter esses comportamentos, né? Conta pra mim aqui no chat, pessoal, quem tem filho adolescente nessa fase aí de 14, 21, ou que passou recente por isso, né? Bota aí no chat se foi tranquilo, como é que foi essa descoberta. Porque é sempre desafiador para os pais, né? Então,
É aquela criaturinha que saiu de dentro de mim, que eu fui conduzindo ao longo da vida, acompanhando, opinando, que até então eu era o modelo de mundo, eu era o espelho do que é ideal. A partir de agora, começa a se ver como alguém. Então, ele mesmo começa a se questionar. Então, isso que meu pai faz é bom ou ruim? Essa forma de ver, essa igreja que ele frequenta, esse programa social aí, sei lá, né? Ou receber pessoas, ou ir para lugares. Isso faz sentido para mim? É o que eu gosto? É o que eu não gosto? E aí, muitas vezes, nessa tentativa de experimentar e saber do que é que eu gosto, essa criança tenta se distanciar dos pais. Então, vira aquela criança do contra, né? O adolescente do contra. Então, se meu pai O gosta, não é revoltado. bom. Eu vou experimentar outra coisa. Então, isso aí que você faz é careta, isso é coisa dos velhos, né? Eu quero outra experiência para a minha vida. E é muito decorrente desse momento de amadurecimento. Então, eu estou nessa fase de descobrir quem eu sou, qual é a minha identidade no mundo, do que eu gosto, do que eu não gosto. E para que eu viva essa experiência, eu preciso testar, eu preciso passar por outras experiências para achar o meu lugar. A Simone colocando aqui, ó. Muito verdade, real. A Simone tem filhos aí que passaram recente também nessa fase, né, Si? Exatamente. Conta aí que idade tá os seus meninos, eu não lembro agora. Sei que já são mais grandinhos, né? Mas é a fase justamente que se torna desafiadora para os pais por ser esse momento de experimentação. E aí, quanto mais controladores os pais, né, mães, querem, né, que o filho faça do jeitinho que eu acho que é melhor, mais desafiador tende a se tornar essa relação aos filhos 21 e 23. Então tá bem nesse momento, né, fechando essa fase aí dessa adolescência. Então, assim, a gente começa a ver aquela criancinha crescer, passou ali pela puberdade, né? Então já tem corpo de adulto, já tá com, né, todo o seu sistema biológico maduro, e aí começa a experimentação. Então, a gente vai passando por etapas, né, Sherlock? Vamos trazer as etapas ali. Dos 14 aos 16, então, biologicamente, essa criança tá ali com a sexualidade aflorando por todos os poros, né? Então é o momento das descobertas, é o momento da experimentação, né? Tanto a descoberta para consigo, né? Da questão de masturbação, de conhecer o próprio corpo e tudo mais, acontece com muita frequência nessa fase ali dos 14 aos 16. Porque é muito o momento hormonal, o momento biológico dessa criança descobrir, né? Se descobrir. E aí temos também algumas características um pouco mais pedagógicas nessa fase, né? Que a gente precisa olhar um pouquinho também para como está essa maturação da psique dessa criança, do intelecto, como é que é isso aí, dos 14 aos 16? Conta para nós. Essa é uma fase em que eles estão no momento da descoberta, né? Então, na verdade, a gente fala que é a organização do pensamento lógico. Então, começam a surgir os interesses por assuntos mais difíceis, vamos dizer assim. Então, tanto é que a gente pega aí, né, dentro da própria processo de escolarização, é onde começam a se trazer mais as fórmulas, a coisa mais abstrata, né? Porque eles começam a racionalizar de uma outra maneira. E aí, todo esse processo de escolarização também é importante para o processo de organização do pensamento, né? De se criar sistemas, né? Hoje, o que a gente conhece como mapa mental, né? Que hoje é muito na moda falar mapa mental, né? São maneiras de organizar informações. Na verdade, assim, eu já tinha esse modelo de estudo, né? Na minha adolescência. Há pouco tempo atrás, vamos colocar assim, né? Para não ficar tão. Então, é o momento em que eles estão criando fórmulas e hipóteses para tudo. Para a vida, para a organização social, né? Então, até os próprios conteúdos dentro do ensino médio começam a fazer um sentido mais social, né? De uma organização de sociedade, de família, e aí começam os conflitos ideológicos,
né? Então, por isso essa preocupação extrema, né, com a questão da ideologia de gênero, com um monte de balelas que são falados hoje politicamente, vamos dizer assim, que não escondido exatamente com o que acontece dentro da escola, né? Sim, assuntos são debatidos, porque a gente está numa sociedade diversa, né? Então, a gente tem que trazer essa diversidade como um processo de aceitação da individualidade do ser, né? Não como imposição. Então, que fique bem claro que para quem tem essa ilusão de que isso acontece na escola, não é bem assim, né? Existe sim uma discussão, uma descoberta, um debate sobre respeito às diversidades, né? Então, de que maneira que a gente vai construir as próximas sociedades, né? De que maneira que a gente vai trazer essa questão do respeito à individualidade do ser, nunca como uma imposição. Então, até porque eles estão nesse momento de descoberta, de experimentação, né? Dizer que uma criança de 14 anos sabe exatamente, né, qual que é o gênero que pretende ou não, ainda não é um momento maduro para isso. Né? O que a gente traz é como mostrar essa diversidade, que isso existe. Não tem como negar, se você não quer ver isso, não, né? Põe dentro da caixinha, põe dentro de casa. Não tem, né? A gente está numa vida social, então acontece muita coisa. Né? Mas é importante trazer sempre a questão do respeito à individualidade. Né? Então, eles estão nesse momento de descoberta. Então, essa questão de pais e professores vão trazer agora uma formação mais de ideologias, né? Então, de hipóteses, né? De como que se constrói, como que é a sistêmica social, né? Então, por isso essa preocupação. Desses 14 aos 16 tem toda essa mudança corporal, principalmente, né? Então, por isso que tem essa preocupação, além do corpinho mudando, né? Sim. Qual é o ambiente que eu estou colocando os meus filhos, né? Qual é o ambiente que eles estão frequentando? Então, na verdade, nós, enquanto pais, nunca deixamos de ser exemplo, né? Qual é a vida social que você leva e que você apresenta ao seu filho adolescente que está construindo a vida social dele, né? A Então, perceber o mundo externo, né? Que é realmente esse momento dessa criança começar a olhar para fora. Então, ela começa a ter noção de quem ela é, de quem são as pessoas e onde nessa sociedade eu quero estar, né? Quero crescer. É interessante você falou ali a questão da mudança, né? Porque é uma fase de muitas mudanças no corpo, no biotipo, no rosto. E aí, muitas vezes, para essa criança, também traz questões de autoestima, porque ela não se reconhece, né, com esse momento aí, quem eu sou. É a fase da espinha na cara. Por que que é a fase da espinha na cara? Né? Porque biologicamente é uma não aceitação dessa imagem que eu vejo no espelho agora. Então, quando eu não aceito isso, entra no meu sistema como um conflito. Então, eu não consigo aceitar essa pessoa que está se transformando aí. Então, é um momento realmente de muitas inseguranças, em que essa criança começa a se ver, se perguntar se é bonita, se é feia, quais são os meus pontos fortes, quais não são. E aí é um momento também em que nós, como pais, precisamos estar atentos à condução e aos limites que a gente coloca para essa criança. Porque apesar dela agora já começar a desenvolver esse senso crítico, e muitas vezes a crítica é aos pais, né? Criticando tudo que o pai faz, que a mãe faz, a criança do contra, eu preciso continuar sendo essa referência. Então, o que acontece com muita frequência? Então, quando a criança começa nessa manifestação e aquilo que nós colocamos antes, né, de ser o do contra, então tudo que o pai e a mãe falam tá errado, né? o Ou acontece aborrecente, aborrecente. embate de uma forma muito rígida, né? Então eu quero fazer essa pessoa me aceitar de qualquer jeito, e aí vira briga, realmente, não existe um diálogo, né, sobre pontos de vista e sobre o porquê que é assim ou porquê que é assado. Ou eu entro naquela de ser o amiguinho do filho, e aí eu me torno um pai liberal, que pode fazer o que quiser, vai para onde quiser, volta a hora que bem entende, não importa com quem que anda, né? A gente tem amigos com filhos adolescentes, e aí uma coisa que eles relataram, assim, que eu achei até interessante. Eles, como casal, têm muito diálogo com os filhos, e aquela coisa de receber os amigos em casa, sabe? O amigo namora com quem, onde que mora, com que os pais trabalham, ou se o amigo já trabalha, o que que faz, enfim. Estão nessa fase. E aí o filho relatando o seguinte: pai, você é o único pai, dentre todos os meus amigos,
que tem essa relação íntima com a gente, no sentido de saber onde a gente vai, quem são nossos amigos, porque a maioria dos pais, não, graças a Deus, quando sai todo mundo de casa, né? Ai, saiu aquela baderna, aquele barulho. Mas se eu não crio esse ambiente, esse espaço para ter os meus filhos perto, ele ainda não tem essa segurança para andar na vida, né? Ele ainda está nesse momento, nesse engatinhar. É uma reprodução lá das primeiras fases. Ele ainda precisa dessa condução e dessa autoridade. Então, como pai, eu preciso saber como me posicionar e como ajudá-lo a lidar com as questões que vão surgir no mundo a partir de agora, né? Então, sendo essa referência e colocando os limites, aqui pode, aqui não pode, de acordo com os nossos valores, da nossa casa, da nossa família, isso aqui é aceitável, aquilo não é aceitável. Né? O que é negociável e o que não é negociável. Então, a gente precisa ter muita clareza disso. Né? E quando casais, né? Então, quando pai e mãe morando junto, precisa ter uma linguagem única definida em relação a isso. Né? Então, não aquela coisa de um libera e o outro não libera, porque aí um é o carrasco, o outro é o amigão, e a coisa vai perdendo rumo. E essa criança que ainda, né, tá engatinhando nessa adolescência aí, perde a referência. Então, para onde eu olho? Quem são meus pais, né? Quais são os valores da nossa família? O que é que eu posso levar para minha nova vida que eu estou construindo a partir de agora? Exatamente. A Simônia colocou aqui no chat, ó, nossa, como a gente precisa de ajuda terapêutica. Sempre, para todas essas fases. Hoje, com os estudos, percebemos o quanto seríamos pais melhores. Não perfeitos, mas, né, com todos esses esclarecimentos. Exatamente. É bem isso, né? Como eu coloquei assim, de experiência, né? Quanto mais eu estudo, mais eu consigo melhorar meu relacionamento, né? Então, é trazer para a vida. Aí nós temos a próxima fase, né, Soninha? Aí dos 16 até os 18. Então, essa é a fase dos 16 aos 18, então fica um pouco mais complicado. Eu sofri muito, confesso para vocês. Para mim, eu acho que foi a pior fase, foi dos 16 aos 18. Né? Aqui ele até trazendo, né, voltando um pouco da pedagogia da Waldorf, né, que ele traz esse conceito mais espiritualizado. Então ele diz que essa é uma fase da religiosidade, né, a fase que eles vão procurar grupos, né, para poder estar mais próximo. Ligar-se, né? Então tem essa questão mesmo da conexão por afinidades com outras pessoas, né, muito mais ligada a tipo de afinidade mesmo, de gostos, né? De outras coisas que possam fazer sentido, né? Assim, e trabalhando a criatividade, né? Com produções de poesias e música, o ensino da arte, né? Então, a coisa aflora um pouco mais nessa faixa etária por conta, né? Dessa conexão com a religiosidade. Depois eu vou falar sobre as etapas do amor, que ela pode passear aí dentre essas fases, mas que é muito interessante trazer esse ponto, que para mim ficou um pouco conflituoso nesse sentido, né? Tem, ao mesmo tempo que a gente traz essa questão dessa possibilidade, dessa religiosidade, tem o mesmo momento da revolta, né? Então, ou eles se aproximam de grupos, né, com os mesmos ideais, ou a revolta aparece nessa fase, a revolta maior. Tipo, eu não quero estar com grupo de nenhum, não quero religião nenhuma, existe uma negação, às vezes até com o divino, né? O que eu passei na minha experiência de vida foi uma negação do divino total. Né? Inclusive, o meu filho ele entrou na filosofia para negar a Deus. Hoje ele está revendo. Já está no quarto. Está revendo. A vida ensina, né? A vida ensina. A vida ensina. Então, para mim foi um pouco mais surpreso nesse sentido do estudo, né? Dessa conexão, dele trazer isso. Mas isso dentro de uma pedagogia Waldorf, ela tem uma sequência, né? Então, estou fazendo só um recorte. Né? Tem uma sequência de ser para chegar até aqui. Mas é importante trazer essa coisa da conexão até afetiva que eles vão buscando de uma outra forma, né? Dessa ligação. Passa, né? Sai daquela fase sexual totalmente, né? Dessa primeira fase, que a gente coloca as 3 fases do amor aqui. Passa mais agora com uma relação mais afetiva. Então, é a busca do afeto. Aonde a molecada está mais namorando, né? Buscando um par, né? Buscando aí um complemento. Os primeiros namorinhos. A escolha da tribo, acho que é bem isso, né? Essa coisa do religar e da religião. Não é só a religião como busca de religião, de espiritualidade,
mas é muito mais o achar o seu lugar no mundo, a sua tribo, o lugar que me faz bem. Começa o estilo musical, às vezes assim, andar com pessoas que curtem o mesmo tipo de música, né? Ou arte, eu tenho, né, o pessoal do teatro, o pessoal da música, enfim, começa a se afinizar mais, né? E juntar os grupinhos, as panelinhas que se reúnem, que estão sempre juntos ali para se posicionarem no mundo, né? Descobrir realmente, como a Ellen colocou, qual é a sua tribo, Bom, é só né? é E bem isso aí, mesmo. dentro da tribo, eu preciso ter o par também, né? Então, começa aí, muito mais do que a experimentação sexual, o desenvolvimento desses afetos, né? O criar relações mais duradouras, em alguns casos. E começam a pipocar as questões não resolvidas da infância também, né? Então, às vezes, uma busca pela sexualidade mesmo com um comportamento não funcional, decorrente de algo que ficou reprimido lá na infância. Então, começa a ter aí essas primeiras manifestações que se tornam difíceis de lidar para os pais. E aí, nessa experimentação de mundo, também o desafiar os pais. Então, eu nego a religião porque talvez esse divino seja algo importante para minha mãe. É uma forma, talvez, dela olhar para mim ou dela entender o quanto eu quero me distanciar dela, né? O quanto eu quero ser diferente dela. Então, é a fase de provações para os pais, realmente, né? É uma fase difícil Total, aí. total, faz total sentido. E aí, depois dessa fase, né, dos 16 aos 18, a gente começa a entrar dos 18 aos 21, que aí a gente já está, né, falando de uma, assim, esperamos, né, de um pouquinho mais de maturidade, no sentido de buscar quais são as habilidades que eu desenvolvo, né, de se reconhecer quais as potencialidades que tem, quais as fragilidades, porque agora é o momento da busca do caminho profissional, né? Então, aí também que é um momento um pouco crítico em relação à família, né, daqueles pais que querem impor, né, assim, da profissão do filho, né, de qual é o tipo de curso que vai fazer. Falo porque eu também fiz, né, também coloquei no ensino técnico, achando que aquilo era a última maravilha do planeta, e não foi nada disso. Pegou a Coloquei para versão do negócio. coloquei para fazer o meu sonho, deu 6 meses, eu vi que não ia dar certo, não deixa o menino viver a vida dele. Né? Então, tirei do ensino técnico, vai fazer o ensino normal, depois vai ver o que quer da vida. Né? Então, olha lá, a pessoa já está na torcida aqui para saber depois. Mas aí depois não, né? A pessoa já está encaminhada na vida. Então, essa é um momento delicado também, né? Um momento de pré-vestibular. É muita tensão, aí tem uma questão da autocobrança, além da cobrança da família. E a questão do desenvolvimento das habilidades mesmo, né? Falando agora da parte pedagógica, é um pouco delicado. Né? Porque na fase do ensino médio, né? Então, muitos professores preocupados com conteúdos para vestibular, para passar em vestibular. Né? Agora a gente tem alguns projetos dentro do ensino médio que fala de projeto de vida. Isso foi um projeto super interessante, bacana. Eu até tive um assistido que é professor e que conseguiu desenvolver vários projetos com os alunos dele, trazendo, né, isso como projeto de vida, fazendo essa pessoa, esse adolescente, quase um adulto, pensar em qual a contribuição que ele quer trazer para o mundo. Né? Então, são poucos pedagogos que ainda pensam nessa faixa etária dessa forma. Né? Às vezes a gente acaba se prendendo muito na questão do conteúdo somente para vestibular. E aí a coisa fica meio assim, vou fazer a faculdade que meu pai quer ou o que eu quero. Aí tem Sim, a crise da identidade lá com os 21, né? Com os 18, 21, fica lá. O que é que eu vou fazer da vida? O que é que eu quero? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? e é uma decisão, é interessante o peso que se coloca nessa fase, né? Então, assim, você precisa escolher a faculdade porque é a sua profissão para a vida, você vai fazer o resto da sua vida. Então, acaba se tornando algo pesado, porque eu preciso definir, eu preciso decidir algo que vai me trazer dinheiro e que ao mesmo tempo eu ame fazer, mas eu tenho que ser bom nisso que eu faço. Então, assim, eu posso amar uma coisa, mas se eu não tiver habilidade para aquilo, não vai dar certo. E se não der dinheiro? Isso são muitos e sis, né? Muitas dúvidas, muitas coisas que não foram experimentadas ainda, né? Então, tomar às vezes uma decisão para a vida é algo pesado nessa fase. E assim, eu tô aqui
como prova de que nem sempre o que a gente escolhe lá na adolescência vai ser a nossa profissão. E quantas pessoas, né, depois de um tempo, depois de se autoconhecer, começam a fazer outras Outras. escolhas para sua vida, percebe que aquilo não fazia sentido. Eu achei bem interessante, assim, lembrei uma historinha para trazer aqui sobre essa fase. Até foi no Dia das Mães, uma postagem aleatória que eu vi e que mexeu comigo de um jeito assim que depois eu tive que refletir sobre aquela informação, né? Então era uma mãe dizendo que seu filho de 16 anos não ia seguir no ensino médio. Faltava o último ano e eles tinham tomado uma decisão em função da pandemia, ficando em casa, ela tinha proporcionado a ele um curso de coach e ele, né, tinha estudado, estava nesse processo de autoconhecimento e tomou a decisão de conhecer o mundo antes de escolher a sua profissão. Então ele ia fazer um intercâmbio, ia trabalhar no McDonald's da vida lá no lugar onde ele ia, para experimentar, para sentir o que é que ele quer. E aí na volta ele faria, ela até colocou assim, ensino médio ele termina aí num desses Né, supletivo da vida, de 6 meses. supletivo da vida, ele tem tempo para fazer a faculdade que ele achar que é. Então, realmente, é um ganho de tempo no sentido de se conhecer primeiro, antes de tomar essa decisão. Então, é um investimento que a gente precisa olhar para os nossos filhos e fazer esse investimento de autoconhecimento. Isso que a gente faz em terapia, que a gente, infelizmente, está tendo acesso mais tarde, né? Que quando nós estávamos nessa fase não foi possível. Mas hoje, estando nesse meio e conhecendo, a gente, dentro do que for possível, proporcionar para os nossos filhos já nessa fase, né? A partir aí 16, 17 anos já tem condições de olhar para si mesmo, de compreender, né, suas habilidades, seus desejos, o que eu me vejo fazendo, para amparar essa tomada de decisão aí de profissão, de saber para onde eu vou, o que eu quero fazer para minha vida, né, daqui para frente, e realmente conseguir ajudar a amparar essa criança, né, que está saindo dessa infância, se despedindo, é um luto realmente, deixar para trás esse corpo, essa história de vida que eu tenho e construir a minha história, definir minha profissão, saber quem eu vou ser como adulto, como eu vou conseguir pagar minhas contas. Então eu preciso ter o mínimo de autoconhecimento para tomar uma decisão que faça sentido, que fale com o meu coração, né, que eu consiga realmente ser feliz naquilo que eu estou escolhendo, consiga traçar um caminho de mais completude, né? Então, me sinto bem, faz sentido isso que eu estou escolhendo. E aí, eu vou para uma formação, para uma faculdade, para um curso técnico, ou seja lá o que fizer sentido para essa criança que deixa de ser criança agora, né? Deixa de ser criança, exatamente. E aí, na verdade, assim, né, nessa busca, nessas 3 etapas do amor, se construindo, né, essa afetividade, nesse período dos 14 aos 21, a gente fala que ele está chegando aí na ideia, né, de um amor verdadeiro, no sentido de amar a individualidade do outro, né? Então, trazendo lá do comecinho dessa adolescência, ainda tem essa como etapas do amor, muito sexual, ligado à sensação do corpo, passando aí para esse meados de 16 para 18, tem a questão da energia sexual, sim, mas já ligado mais à afetividade, à afinidade com um grupo ou com a pessoa, né? Com o sexo oposto, ou até com o mesmo, mas mais ligado à questão do afeto, juntamente com a parte sexual. E depois, né, já passando aí para uma fase adulta, já falando nesse adulto, nessa construção saudável, né? Nessa busca de um par, de uma individualidade, de um amar a individualidade do outro, né? Então, se aceitar, aceitando também a outra pessoa, né? Então, é a busca do par. Lógico, gente, que assim, nós estamos numa sociedade completamente diferente, né? Hoje, né, a gente fala assim, essa adolescência está indo até mais longe, né? Porque a gente ainda está nessa confusão. Mas por que que estamos, né? Porque eu acho que os pais dessa faixa etária agora, tipo, né, assim, nós aqui dos 4.0, mais ou menos, né? Os 4.0 um pouco mais para lá, né? A gente também nós não fomos instruídos para pensar cada etapa da vida, né? A gente foi vivendo. Eu fui mãe adolescente,
né? Eu fui mãe nessa etapa aqui desse amor erótico, né? Que tinha a questão da energia sexual ligada à afetividade, mas foi tudo muito rápido, né? Então eu não tive essa oportunidade de amadurecer esse sentimento para construir uma família, que de fato não consegui, né? Eu tenho um filho, mas eu não tive a família doriana, vamos dizer assim, né? Como E nessa fase da individuação, né, Shirley, assim, o momento que você estava se descobrindo como alguém no mundo, você teve que se descobrir como mãe, que é um outro papel intenso, né? Como é que eu cuido dessa criança? Né? colocando Uma alguém criança. no mundo. Então, assim, gente, mais do que provado que assim, nunca é tarde para você se reconstruir, né? Então, assim, hoje eu estou me sentindo uma mãe um pouco melhor, né? Hoje eu estou tendo uma relação melhor com meu filho, um filho já adulto, né? Um filho já que passou dessas fases aqui de críticas e que eu também não soube lidar. Mas sempre ainda é tempo, né? Quando você vai trazendo o autoconhecimento, é tempo de rever algumas situações. E é possível, sim, a gente recuperar uma relação saudável entre pais e filhos, né? Os nossos jovens de hoje precisam que as mães e os pais se tratem, se reconheçam, tragam esse autoconhecimento para poder lidar com eles, né? Então, o que a gente vê, assim, existe muita guerra entre as famílias por conta desse comportamento. Ah, na minha época não era assim. Não era. E não vai ser, e as próximas gerações não serão da mesma forma, né? Com esse pouco de conhecimento que nós estamos trazendo aqui, a gente está pensando numa mentalidade saudável, né? O que a gente pode ser melhor para os nossos filhos agora para que eles sejam melhores pais dos filhos deles, né? Então, é, É, é nessa sequência, né? Trazendo nessa perspectiva. e aí, assim, dentro de um contexto ideal, biologicamente, 21 anos seria teoricamente o limite máximo, tipo, rompendo o teto dessa criança estar dentro de casa, né? Então, o ideal, a partir dos 18, é que vá se pensando nisso. Então, ou que essa criança tenha o seu espaço, a sua casa, ou vá para uma faculdade, more perto da faculdade, enfim. Quando a gente vai preparando esse filho para a vida, quando chega nessa idade, já não existe mais espaço dentro da casa para essa criança, né? Porque agora eu sou alguém no mundo, agora eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha sexualidade, eu tenho o meu grupo. Não faz mais sentido eu estar dentro dessa casa, desse lar, né? Quando se trata de filhos homens, começam a acontecer muitos problemas com a energia do pai, às vezes a mulher em relação à mãe, porque até para se descobrir, então, assim, eu gosto de cozinhar, mas eu não cozinho porque na minha casa quem cozinha é minha mãe, é só a mãe que tem esse espaço, né? E quanto mais controladora, mais difícil dá, faça as suas experiências. Então, Oi, por uma para mim coisa ou por outra, ou tá porque travando só para mim. eu vejo você meio congelada, não sei qual de nós duas está travando. Mas vamos lá, tá só pipocando por enquanto. Então, que a gente vá preparando essa criança fase a fase, vivendo intensamente, de uma forma madura, cada etapa, para que eu chegue, então, nesse momento dos 20, não estar mais nesse ninho, porque isso não tem mais espaço para mim. Eu sou um ser que vai para a vida constituir a sua própria família ou fazer as suas experiências como indivíduo, mas que eu tenha essa autonomia. Estou pronto para a vida, né? Preparado para fazer esses movimentos, sem nenhuma disfunção. Então, fechamos, né, esse ciclo aí, trazendo esse olhar para essa criança que vem crescendo, que vem evoluindo, que vem aprendendo com esse momento aí. Então, quando a gente coloca, né, colhendo seres preparados para a vida, é realmente preparados para fazer essa escolha de ir para a vida, de construir a sua casa, o seu lar, o seu espaço, né? A terapeuta Miriam colocou aqui, sim, é muito possível. Passei por essa fase dos 16 aos 18 com minha filha. Por vezes achei que não iria conseguir. Então fui buscar o autoconhecimento para aprender a lidar e entender a raiva dela por mim. Essa fase dos 16 aos 18 é desafiadora, porque é quando ele começa a julgar tudo que você fez ao longo da sua vida. E aí vem a raiva reprimida,
de tanto tempo, vem a crítica, aí eu não aceito minha mãe como ela é, não aceito meu pai como ele é. E aí explode tudo nessa fase. E até teve um comentário aqui para cima, a Glauci, né, colocou que é difícil porque os pais ficam um pouco fora da tribo deles. E às vezes começa o afastamento. É nesse momento exato que começa o afastamento, porque eu estou fazendo experiências. E eu quero experimentar como é ser diferente do que meus pais foram até hoje. E aí, quando eu já tenho repressões e bloqueios e questões não resolvidas com meus pais, é nesse momento que vai surgir. E aí eu vou fazer escolhas muito distintas de tudo que eu já vivi com meus pais, né? A Simone Exatamente. também falou, né? Fazer a live para maiores de 21 não vai sair nessa série, tá, Simone? Vai ficar aí para o futuro. É isso aí. Então, e assim, né, na verdade, como eu disse antes, a nossa maior questão hoje é nós, enquanto pais, né, tomar essa consciência de que às vezes nós precisamos de ajuda para poder lidar com as situações. Não adianta você falar, eu vou mandar meu filho para o psicólogo. Tem muita gente. Manda meu filho para o psicólogo. Não é o filho que precisa para o psicólogo. A família que precisa se reorganizar, precisa se olhar. Né? A mãe pensa do jeito, o pai pensa de outro. Os pais são separados. Na casa da minha mãe é de uma forma, na casa do meu pai é de outra. No meu grupo social é outro. No grupo da escola é outra coisa. Então, assim, a gente está falando de mentalidades, de pessoas. Né? De qual é a sociedade que nós queremos formar. Então, se eu quero, né, uma sociedade melhor, eu preciso deixar filhos melhores para o mundo. Então, de como que eu vou fazer isso? Se eu não sei, então vamos buscar nós, né, o autoconhecimento. Busca você a se melhorar, a ser uma mãe melhor, um pai melhor, um professor melhor, né, para essa criança, para esse adolescente. É o que a E gente Thaís busca. coloca que não nos deixa mentir, que nunca é tarde para buscar esse autoconhecimento, né, Shirley? Ainda que o filho já tenha saído de casa, mas tem muito resgate que ainda dá para fazer. Olhando, ressignificando as questões que passaram, o filho vê o seu processo também de ganho de consciência e consegue entender que naquele momento você não estava consciente, talvez, de alguma escolha, de alguma atitude que ele hoje julgue como adulto que é, né? Mas você consegue dar esse suporte para ele na compreensão desse processo, fechando esse ciclo. A Simone colocou perfeito, bem assim. É isso aí, sempre podemos contribuir com esses seres, né, que a gente recebe, conduz, educa, orienta e empurra para a vida, né? Para que deem sequência à vida, façam aí seu papel e se reconheçam como indivíduos nesse mundo. E agora, antes Exatamente. de fechar, eu quero chamar uma convidada especial para estar aqui com a gente. Tcharará! Chama, 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 chama. Me chama que eu tô em chamas. Não é a Heleninha agora, me chama que eu tô em chamas, né? Deixa eu chamar aqui, peraí. Venha, venha, venha. Vamos. Chegamos! Tchará! Não, quer comandinho, gente, espera aí. Vou pegar uma cadeirinha. Pode pegar essa cadeirinha? Sim, aham. Vamos ficar de dupla. Vamos lá! Gente do céu, tô aqui na soninha, né? Então estamos juntinhas aqui, eu e Sônia. Eu tô, gente, com uma cara de cansada, mas eu tô feliz. É que eu tomei um banho gostoso, brinquei muito hoje, fui muito ciceroneada por Helena, né? Estive aqui com as crianças, foi um momento muito gostoso. Nada menos que a nossa Master tá. Uau! Isso Ai, aí! Ritinha, que bom estar aqui com vocês. Mas a gente tem uma notícia para dar. Nós estamos encerrando o ciclo de lives Ressoar, né? Porque as meninas cumpriram sua função. O nosso terapeuta Master está encerrando no dia 16 de novembro a nossa última aula. As meninas vão ter um descanso, umas férias. Nós estamos passando por uma forte remodelação. As meninas estiveram no Ressoar como aprendizes e como replicadoras desse aprendizado no nosso projeto Ressoar. Eu queria, primeiro,
dizer que elas são muito fodas, né? Que eu tenho muito orgulho do trabalho que elas desenvolveram, da autonomia que elas ganharam, da segurança de saber que eu não preciso nem me preocupar, que elas vão entregar tudo, que elas são mulheres incríveis, né? Então eu tinha que entrar para fazer essa homenagem para elas, para a Ellen também, que está aqui, né? A Ellen foi uma guerreira no processo dela. Eu só tenho que agradecer a essas três meninas incríveis que deram pipocos e reviravoltas nas suas próprias vidas, que conseguiram guiar vocês, que deram aulas maravilhosas, e hoje elas não são mais simplesmente aprendizes, né? Elas hoje recebem a batuta de professoras, mentoras, capacitadas para fazer o que elas quiserem. Elas não precisam estar no Terapia em Ação. Elas podem, cada uma, abrir os seus próprios cursos, fazer suas próprias mentorias. E eu só fico muito orgulhosa de saber que elas querem estar aqui. E fico muito feliz. Mas elas já estão completamente prontas para viver todo e qualquer sonho que elas queiram, né? E é esse o meu sonho com o Terapeuta Master, com o Ressoar, sempre foi esse. Foi que vocês entendessem que vocês podem qualquer coisa que vocês quiserem, que vocês podem tudo, que vocês podem voar e serem tudo aquilo que vocês quiserem. E que nós, né, estamos aqui como professoras, como mentoras e terapeutas, mas principalmente que vocês podem fazer os mesmos caminhos e trilharem as mesmas jornadas, né? E é isso, eu só estou muito emocionada, porque elas realmente cumpriram aquilo que eu projetei, aquilo que eu sonhei. Elas são a materialização e a realização desse projeto. Através de vocês, através daquilo que elas fizeram em sala de aula, dos desafios que elas superaram, de serem as professoras fodásticas que elas foram para vocês. Material, entrega, didática, sabe? Nós crescemos e aprendemos muito juntas. Eu só tenho que agradecer, eu estou muito emocionada. Nós vamos dar uma pausa, vamos descansar, vamos remodelar, e elas estarão aqui no Terapia em Ação, porque elas querem estar, se quiserem sempre, o tempo que quiserem, porque aqui é um lugar de princípio de liberdade, né? Então, o que eu vou fazer para essas A gente vai voltar, Glaucio, só que a gente vai voltar diferente, né? Nós precisamos agora desse remelechete. Hoje a gente fez vários remelechetes aqui, precisamos desse remelechete para que a gente venha em 2023 com coisas maravilhosas, novas. A gente precisa dar espaço para o novo, a gente precisa dar espaço para o fluxo de pessoas. Pessoas vão ir, outras pessoas vão vir. E esse é o momento da gente descansar. Foram 14 meses. 14, né, meninas? Foram 14 meses. Né? Por aí. Setembro, Perdemos as contas. 14 meses, né, que nós trabalhamos. 1 ano e 8 meses, né, de trabalho. 8 meses? Não, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Foi tempo. Então, 1 ano e 2 meses. Ô, louca, a pessoa viajou. Então, é um momento da gente dar essa pausa, é um momento da gente rever a nossa pedagogia, a nossa didática, o nosso plano pedagógico para o ano que vem. E eu digo uma coisa para vocês, elas não são mais aprendizes, agora elas são minhas parceiras de trabalho. Eu só queria dizer isso, tá bom? O que dizer agora, gente? Consegue falar alguma coisa? É isso aí, gente. Deixa eu ler os comentários aqui. Momentos de muita emoção, assim, a gente fecha esse ciclo com sensação de dever cumprido, né, Shirley? Assim, foi uma evolução para nós muito grande.
foi uma oportunidade realmente da gente sonhar coisas que a gente não sonhava antes, né? De construir aí esse novo momento do Terapia em Ação que a gente muita coisa nova chegando, muitos novos sonhos, muitos novos projetos, né? E aí a gente precisa dessa pausa realmente para pensar e trazer as coisas de uma forma que seja de contribuição para as pessoas que estão acompanhando, para nós também, dentro dos nossos objetivos, né? Do que para que a gente realmente venha com força total aí nessa nova fase. Os comentários aqui, a Glauce, que delícia, Simônia, parece que faz tempo que não vejo, a Gel. Valdete, vocês são todas fodásticas, muito obrigada. Patelli também, são todas mesmo, fodas mesmo. A Glaucia, gratidão por vocês neste ano todo. Vocês merecem todo o meu carinho, me ajudaram muito no meu autoconhecimento. Helenzita, pega de surpresa. Virando chaves aí, né, Ellen? Vamos finalizar logo esse ciclo de curas aí pra gente se engajar aí nesses novos projetos. E eu queria Simônia, deixar registrado assim, o quanto que fazer parte do Terapia em Ação transformou a minha vida. E eu tenho certeza de que muitas das pessoas que estão aqui com a gente também nos assistindo, muitas das nossas alunas também, e o quanto que isso reverbera hoje numa alegria, né? Então, na verdade, o nosso clima hoje é de alegria, porque não é um encerramento, né? É um início de um novo ciclo. Né? Nós estivemos numa mentoria com a Isa Moreira no Rio, e eu achei incrível a ideia da coisa do espiral, né? Então não é um fechamento, porque o ciclo fecha, né? Num círculo. E a gente está no movimento de crescimento e expansão. Então, assim, que todos vocês que estejam aqui com a gente, né? E continuem nesse processo do autoconhecimento, que se quiserem nos acompanhar, muita coisa boa nós teremos ainda para oferecer, muito trabalho. Na verdade, agora é uma nova etapa, é um novo passo que a gente vai começar a alinhar, né? Estarei aí em Cascavel daqui a pouco. contagem regressiva. Já tem gente aqui em casa contando os dias. Né? E eu só tenho que honrar demais, sim, com todo o amor do meu coração, a Giovana, que me deu essa oportunidade de estar mais perto dela. Perseguir, a gente já perseguia um pouquinho antes, né? Mas estar mais perto, de ter tido essa oportunidade, e porque reverbera no meu coração, né? Estar junto é uma coisa que eu busco sempre, contribuir, né? Não é só o sugar, a gente tem uma relação de troca amorosa muito grande, e é como missão de vida mesmo. Então, estamos juntos. Amo as minhas parceiras, né? De coração, são minhas irmãs. E temos muito que fazer ainda. Muito a oferecer. Com certeza. Isso que a Shirley trouxe, né? De gerar transformação na vida das pessoas, é isso que nos motiva, né? Ver as pessoas que não estavam atendendo e estão atendendo graças ao que a gente trouxe dentro do nosso trabalho. As pessoas que comentam sobre uma coisa ou outra que a gente traz nas lives, o quanto isso é contribuição. Então, tudo que a gente traz aqui, a gente prepara com muito amor para realmente trazer consciência, para realmente trazer expansão para a vida de todas as pessoas que estão junto com a gente. E esse é o momento de virar esse espiral para que a gente possa crescer, chegar para mais pessoas ainda, para que a gente possa levar esse trabalho adiante, né? Com muito amor, com tudo isso que a gente vem construindo, com toda essa base que foi construída nessa primeira turma do Terapeuta Master, nesses primeiros projetinhos aí do Ressoar. Então, foi tudo uma base que nos impulsiona agora a seguir adiante, né? Eu fico orgulhosa em recebê-las aqui na minha casa, para a gente fazer esse movimento juntas, para a gente planejar e sonhar juntas aí com os próximos movimentos, né? Quem diria que tudo isso do Terapia em Ação ia acontecer aqui em Cascavel, né? Vocês nunca sonharem descer em solo cascavelense, mas estamos aqui, né? Juntando forças nesse fim de semana para a gente sonhar juntas aí, trazer mais projetos, mais movimentos aí para dentro do Terapia em Ação. É isso aí. Simônia falou, preciso me preparar para esse momento, não é fácil deixar as deusas do conteúdo que tanto nos instrui. Orgulho dessas meninas, são fodas todas. Ritinha batendo palma. Meu marido, vocês são realmente incríveis e de grande valor. Mas essa gatinha aí do lado, da Sônia de lá. Vocês são todas delícias cremosas. Ó, Marco,
Pode ficar com ciúme que agora ela é minha, tá? Hoje ela tá... Tô dividindo com uma criançada que não sai da saia dela. É bom, é bom. Isso aí. Todas uau, todas delícias cremosas. Ai, a Glaucia, o que eu vou fazer de terça às 7h30? Começa revisando as lives, revisando as aulas. Até a gente voltar. Logo a gente volta. É isso Então, aí. gente, é um momento assim muito amoroso, né? Um momento de gratidão. A Val falou, vou sentir falta dos conteúdos interessantes, vocês são incríveis. A Rita falou, eu não estou preparada para não vê-las juntas. Tá certo, o crescimento é perfeito, as águias vão voar. Elas vão voar e vão ficar aqui se quiserem, e se ficarem aqui, vão voar aqui. O importante é esse senso de liberdade, né? Todas estão preparadíssimas para seguirem solo e ficarão se quiserem. Então, esse é o momento da gente repensar estratégias para o ano que vem. Quem tiver que seguir com a gente vai seguir, quem tiver que ir para outras paradas, outros aprendizados também vai, sempre enviadas com amor, todo mundo em honra, em carinho, né? Vocês não entregam só conteúdo, vocês espalham amor em cada live, em cada aula. Obrigada, lindezas. Eu é que agradeço. Obrigada. Né? A gente tem um monte de comentários aqui, a gente agradece o carinho de vocês com a gente. Essa galera que tá sempre aí com a gente nas lives, né? Obrigada de coração. E assim, é uma pausa, logo a gente volta com mais conteúdo. Vamos dar um descansinho. E ao mesmo tempo é o que faz sentido, né, gente? O ressoado está finalizando, as alunas já entregaram os trabalhos, as professoras encerraram lindamente os seus ciclos de temas, né? Então agora é o momento da gente descansar e renascer das cinzas, como o fênix que somos, né? Agora numa nova fase, olhando para novas paradas, novos projetos. E é isso. Teremos a formatura do Terapeuta Master online, né? E também vamos ter um evento no Rio de Janeiro, presencial, que nós vamos depois falar para vocês, vamos manter um evento, vamos fazer um evento lá para quem quiser estar com a gente num processo de muita transmutação, de muita liberação, uma vivência de cura poderosa, que nós vamos estar fazendo no dia 2 de dezembro. E é uma nova fase do Terapia em Ação, também atuando um pouquinho mais no âmbito pessoal, estando frente a frente com as pessoas. Nós vamos fazer uma vivência aqui, né, um workshop de 4 horas, com mulheres aqui, né, a jornada da heroína, cura do feminino ferido, e outros projetos presenciais virão, outros projetos online virão, e a gente conta com vocês, se assim tiver que ser, porque o nosso valor principal é a liberdade. Tá bom? Isso aí. Obrigada a todo mundo. Eu já tô doido. Marquito. Vamos lá, todo mundo junto. Glaucia já tá aproveitando as crianças, tá? Não sei se ela aproveita as crianças se aproveitam dela, mas tá uma simbiose aqui em casa. Elenzinha, eu sou infinitamente grata pela oportunidade de ter feito parte dessa equipe que entregou tudo com muito amor. Você não só fez, como Continua faz. sendo, você é parte. Tamo junto, meu amor. Você é muito amada. Muito amada. Tá bom? Gente, Beijos. até breve. Ai, meu coração. Até breve. Tchau, tchau.